Fala aí, meu povo, tudo certo? Como é que vocês estão aí? Professor Dalmo Azevedo aqui na área. Estamos voltando aqui com a nossa série de vídeos de apostas, né? Sobre nosso concurso do TSE Unificado. As minhas apostas para diversas disciplinas e tópicos que nós temos ali. Como eu havia prometido para você que eu iria fazer vídeos separados da Lei 14.133 e de outros assuntos da parte de legislação administrativa, nesse vídeo eu quero falar de gestão de contratos, tá? Que é, talvez, o tópico mais esquisito do nosso edital, é o tópico que causa mais dor de cabeça, porque não há um apontamento óbvio ali do que necessariamente está sendo cobrado. Né? Gestão de contratos é um assunto que você vê tanto na lógica do direito privado, quanto na lógica da administração, quanto na lógica do direito público. Então, você pode ficar numa certa dor de cabeça nisso, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se você parar para analisar, existem dois caminhos que a gente pode adotar. O primeiro caminho é você entender que esse tópico está junto ali com a Lei 14.133. Ele fala sobre legislação de contratação de bens e serviços. Obviamente, estamos lidando com um contrato administrativo, já que é uma lei administrativa, e a única lei brasileira que rege de forma mais geral o contrato administrativo é a 14.133. Claro, guardando a sua devida utilização da legislação 13.303 e outras leis ali, mas que trazem basicamente um escopo idêntico a 14.133. Então nós temos ali a lei de licitações e contratos, né? Que muita gente esquece que também é a lei de contratos. Por outro lado, dentro do próprio site do TSE, né, dentro das publicações oficiais usadas pela entidade, existe um guia prático de fiscalização de contratos administrativos, que é um documento bem pequenininho e que vai trazer algumas informações ali que mostram para a gente que o apontamento é 14.133. Tá? Então a gente não tem o que ficar inventando, vamos para dentro da lei, vamos para dentro do guia, porque vai trazer alguns termos que a gente precisa conhecer. Tá? E, aliás, se você parar para olhar o próprio edital, tem uma parte que fala sobre sanções, responsabilidade, e a 14.133 é que faz esse trabalho. Então fica muito claro que nós temos que usar a 14.133 como base, mas o guia prático vai nos ajudar também a observar alguns pontos ali que não são muito detalhados, tá? E eu vou fazer isso com você através de questões como eu tenho feito, e como eu sou uma pessoa muito boazinha, mais ou menos, dizem as boas línguas pelo menos, eu resolvi fazer um pouco diferente. Porque todos os vídeos que eu fiz até agora eu separei 3 questões, tal, apostando ali em alguns tópicos. Nesse vídeo eu separei 5. Já que é um tópico muito diferente, né? Então eu acho que vale a pena eu trabalhar com vocês uma coisa um pouquinho mais elaborada, digamos assim, no nosso trabalho. Tá? Por isso, resolvi focar com você aqui nessa outra observação diferente, com mais questões e trazendo esse tópico que está sendo uma dor de cabeça para muita gente. Tá? Então, já falei pra cacete, não se esquece de inscrever no canal se não tiver inscrito ou inscrito ainda, dá aquele like, compartilha esse vídeo, comenta aí. E aí, o que você está achando desse assunto, gestão de contratos? Conseguiu entender? Está conseguindo estudar corretamente? Você não está caindo na asneira, que nem tem uns cursinhos aí, colocando um monte de lei que não tem nada a ver? Pelo amor de Deus, hein? Vamos estudar o que cai na prova, não o que os professores inventam de colocar, tá? Vamos para a tela. Parei de falar, não vou falar mal de ninguém, eu sou uma pessoa ética. Vamos começar o nosso trabalho, minhas apostas para gestão de contratos. E já começa com uma questãozinha legal, acerca das diretrizes orçamentárias, do CIAF, despesa pública, modalidade de licitação, ou seja, de qualquer coisa que a banca quiser, né? Os contratos formalizados com órgãos da administração pública, devem ter forma escrita e ser sempre mantidos à disposição do público. Esse ponto aqui é interessante, tá? Porque nós temos no nosso edital o tópico elaboração e fiscalização de contratos. Então, na hora da elaboração, que é basicamente a mesma coisa que falar formalização de contrato, a 14.133 também trata sobre isso, tá? Então, ali dentro, você pode entender que você tem a questão de formatação do contrato, instrumento de contrato, né, possibilidade de substituição por alguma coisa diferente, e você também teria a lógica ali da construção desse contrato em relação às cláusulas necessárias, tá? Essa questão aqui, você vai encontrar fundamento lá no artigo 95, se eu não me engano. Tá ali perto, tá? Mas eu acho que é o 95 da 14.133. E a regra realmente é que todo contrato administrativo seja por escrito. Mas a própria legislação ela vai trazer algumas exceções. Primeiro, ela vai dizer que o instrumento do contrato é obrigatório. O que é um instrumento do contrato? É o contrato formatado.
para não ter frescura. Sabe quando você pensa num contrato e você imagina aquela porrada de papel, sabe aquele chumaço de papel cheio? Então, aquilo ali é um instrumento de contrato. O instrumento do contrato é o contrato propriamente dito. Tá? Então, em regra, todo contrato tem que ser instrumentalizado. Tem que ter um instrumento de contrato, ou seja, por escrito. E ele até vai falar ali no caput do artigo 95 que se não dá para fazer o instrumento de contrato, ou se não for essencial, pode usar nota de empenho, pode usar uma porrada de forma de pagamento ali, despesa, lançamento de despesa, tem um monte de coisa que pode substituir. Só que indo no parágrafo 2º, minha cabeça não é muito boa não, tá? É só você ler ali na lei que não vai matar ninguém. Mas indo ali no parágrafo 2º, se eu não me engano, ele vai falar o seguinte: é nulo todo contrato verbal com a administração pública, salvo aquela velha mania do direito, né, que define uma coisa e depois traz uma exceção. Mas tudo bem. Salvo quando estivermos diante de um contrato referente a pronto pagamento e pronta entrega do que foi adquirido. Então não tem promessa futura, não tem cumprimento de contrato a longo prazo. Eu vou pagar, você vai me entregar e acabou nossa relação. Então, pronto pagamento, pronta entrega e valor máximo definido na lei é o que a gente precisa. A nossa lei, ela fala de R$ 10.000 como limite, só que você tem que ter cuidado que esses valores monetários da 14133 entra na própria lei, tá? E, por favor, sempre que você for ler uma lei, leia no site do Planalto, tá? Não vai baixar lei de outro lugar, porque o atualizado é o site do Planalto. Por mais bagunçado que seja, tá lá. Então, você vai lá, entra lá, você vai ver que tem um decreto do lado. E esse decreto, o mais atual de 2023, serve para atualizar os valores. Né? Quem viveu a Lei 8666 sabe que nós ficamos de 98 até 2018, 20 anos basicamente, sem atualização dos valores da lei. Aí lá no governo Michel Temer veio um decreto que atualizou. Desde então, a gente tem tido decretos a cada 2 ou 3 anos ali para atualizar os valores. Tá? Então, por que eu estou falando isso? A Sebrasp pode cobrar o valor atualizado? Claro que pode. Nada impede. Então, em regra, a própria lei 14133 fala em até R$ 10.000. Hoje, o valor está ali em 11.900 e alguma coisa. Tá? Então, se a tua banca colocar 12 mil para frente, está errado. Porque se eu não me engano, é R$ 11.921,80 ou R$ 981,20. Tem uma numeração babaca aí. Os centavos não são preocupantes. O que preocupa é o valor inicial de 11.900 e alguma coisa, tá? Então, dá uma olhadinha depois, entra no site, clica ali no decreto, artigo 95, parágrafo 2º, salvo engano, você vai encontrar ali a atualização de valores e vai ver que ele atualiza diversos valores da lei. Cuidado com isso, tá? Então, o gabarito dessa questão é o quê? Errado. Porque quando ele fala devem ter forma escrita, é como se não existisse nenhuma exceção. E acabamos de ver que tem. Em regra, sim, tem que ser forma escrita, porém, ele pode ser um contrato verbal nessas condições. Pronto pagamento, pronta entrega e valor abaixo do definido em lei, 10 mil pela lei ou 11.900 pelo decreto. Pode cair qualquer um dos dois, tá? Não importa. Se ele colocar até R$ 10.000, tá certo porque tá na lei. Se ele colocar até 11.900 e minha avó, tá certo porque também é o decreto que regulamenta, tá? Não estou dizendo que ela vá fazer isso, que normalmente eles colocam o valor que está na lei mesmo e dane-se, mas é bom você saber isso, tá? E detalhe, ser sempre mantido à disposição do público também é meio forçado, né? A gente sabe que existe a possibilidade de aplicação de sigilo, se for um contrato, que vá preservar a segurança do Estado, blá, blá, blá. Mas eu até aceito isso aqui mais do que o outro, sabe? Mas os dois, você pode escolher qualquer um dos dois aqui para dizer que está errado, beleza? Próxima questão. Acerca da gestão... Tá, dane-se. Ao gestor do contrato, compete zelar pela vigência da garantia contratual durante a execução do contrato, de forma a assegurar que tal garantia seja proporcional. Você não precisa detalhar o que é e como funciona e como se paga a garantia. Só saiba que garantia contratual é aquilo que você dá como forma de garantia que você vai cumprir o contrato. E se alguma porcaria acontecer no meio do caminho, a administração tem de onde tentar retirar uma parte, pelo menos, de recuperação de um prejuízo que ela tenha sofrido. É uma garantia, pô. Qualquer coisa que você faça hoje na vida, você tem que dar uma garantia. Concorda comigo? Vou pegar empréstimo, dá garantia. Então, o contrato também tem que ter garantia, tá? Eu troquei de tela, não sei para quê, mas beleza. Então, a garantia contratual, ela faz parte da execução do contrato. A questão é que ele fala no gestor do contrato. E aí, eu vou apelar para o guia prático de contratação ou guia prático de fiscalização de contratos do TSE, que é de 2018, tá? Mas tá bonitinho. Em que ele vai trazer 3 personagens ali. O gestor do contrato,
o técnico, ou desculpa, o fiscal técnico e o fiscal administrativo. Esses três personagens aqui, dentro da Lei 14.133, eles não são tão detalhados, não. E, vou ser sincero, que no próprio guia também não, ele só fala que existem. Mas é bom você saber, né, se eventualmente cair na prova, porque a Sebrasp tem várias questões falando sobre fiscal técnico, fiscal administrativo, então é bom que você saiba. Quem é o gestor do contrato? É como se fosse o diretor-geral da parada. É o cara que manda em toda a equipe de fiscalização. Lembrando, segundo a 14.133, a gente pode ter um ou mais fiscais, então vai depender da complexidade do contrato, tá? Se eu tiver um contrato muito complexo, eu posso ter o gestor, que é o cabeça, um fiscal técnico, dois fiscais técnicos, três, não importa, dois administrativos, sei lá, né? É um exagero da minha parte, óbvio, mas a gente pode ter uma porrada de fiscal ali, dependendo da qualidade ali do contrato em si, tá? Se eu não me engano, isso está no artigo 117, que eu vou até, deixa eu conferir aqui, né, porque não custa nada, porque esse é um dos artigos mais importantes da Lei 14.133 para questões de gestão de contrato, tá? O artigo 117 eu posso afirmar para você que, assim, se eu pudesse chutar, é o 117 mesmo, tá? Se eu pudesse chutar um tópico para cair na prova, seria ele, porque tem muita informação importante e, basicamente, gestão de contrato está centralizado ali. Lembrando, esses fiscais têm que seguir os requisitos do artigo 7º. E o artigo 7º pode ser cobrado por conta esse direcionamento que o artigo 117 faz. Então, preferencialmente, ser um servidor ou um empregado que tenha conhecimento na área de licitação, na área de contratos, ou pelo menos tenha feito um curso ali feito pelo poder público e que não tenha nenhum vínculo conjugal, companheiro ou até terceiro grau, mesmo que seja em relação contratual com o licitante ou com o contratado eventual da administração, tá? Então, atender os requisitos, contrata os caras, bota os caras ali como fiscal, como gestor que seja, lembrando que o próprio artigo 117 coloca que, além desses caras, eu posso contratar terceiros para auxiliarem ali, né, com conhecimento mais técnico e tal, para auxiliarem na decisão, não é para fazer função de fiscal. Já falei pra cacete, volta. Quem é o gestor? É o cara que manda. Mas, além de tudo, é o cara que vai gerir o contrato na sua relação jurídica. Então, tudo que se relaciona com o contrato em si, validade de contrato, garantia contratual, tudo vai estar na mão do gestor, tá? O fiscal técnico, o nome já diz tudo. É o técnico. Ele vai cobrar a execução técnica do contrato. Então, se toda aquela técnica utilizada, todo aquele conhecimento que foi prometido no contrato está sendo executado, se a tecnologia apontada está sendo aplicada, né? A própria forma de execução do contrato está sendo respeitada. Então ele olha a parte de execução do contrato tecnicamente, ele não olha a parte do contrato em si. Você entende isso? Então, o contrato está sendo executado nas linhas, nos parâmetros que foi prometido, sim, então beleza. O fiscal administrativo não, ele não vai olhar a execução do contrato em si, ele vai olhar o próprio contrato para ver se está tudo certo na relação administrativa do contrato. Então, a eventual responsabilidade do contratado, do contratante, ver qual é o relacionamento ali que tem que ser cumprido, sabe? Se está sendo cumprido todas as promessas administrativas, as obrigações que o contratado tem. Tudo o fiscal administrativo faz. Claro, se eu tiver um contrato simples, eu posso colocar uma pessoa só como gestora e ela acumula os dois. Ou eu posso colocar a pessoa como fiscal administrativo e acumular tudo. Que é uma coisa que às vezes a Sebrasp faz, tá? Porque é um cara só. Então esse cara só ele vai ser tudo. Ele vai ser o que a Sebrasp quiser, tá? Mas basicamente esse gabarito aqui é certo. Por quê? O gestor do contrato ele tem essa preocupação com a execução do contrato quanto à questão jurídica. Tá? Então, garantia contratual entra nesse papo também. Detalhe, além do gestor, além do fiscal técnico, além do fiscal administrativo e além do terceiro que pode ser eventualmente contratado para ajudar, para dar auxílio nas decisões e na tomada de apontamentos técnicos, eu também posso ter o acompanhamento da assessoria jurídica da entidade pública, tá? Então vai ter ali, também posso não, né? Eu vou ter o órgão jurídico da entidade ajudando ali no acompanhamento do contrato. É gente pra cacete, mas também é só se for necessário mesmo, tá? Questão 3. Em decorrência do poder de controle dos contratos administrativos pela administração pública, o particular contratado é destituído de autonomia na execução do contrato. Num ponto não está errado.
Porque lembre-se que o contrato administrativo é um contrato de adesão no final das contas, né? Então a administração vai impor as regras, o próprio edital já vai determinar os parâmetros mínimos para cumprimento do contrato e o cara tem que executar daquele jeito. Ele tem até, obviamente, uma autonomia na forma de executar. Só que ele precisa executar o contrato nas linhas que ele está estabelecido. Essa primeira etapa aqui, essa primeira parte, é um pouco estranha, mas não está errado não, tá? Eu sei que você olha aqui, pô, destituir de autonomia, nossa, coitado. Não, não é coitado, ele tem que cumprir o contrato, pô. Ele não vai fazer do jeito que ele quiser também, né? Então você pode entender desse jeito. Ele não tem a liberdade de fazer o que ele quiser, né? Basta atingir o objetivo do contrato. Não é esse o ponto. Mas mesmo assim, e as responsabilidades técnicas e econômicas concernentes ao objeto contratual são integralmente absorvidas. Aí danou-se, né? Aí é você dizer que o contratado não vai ter responsabilidade nenhuma. Então, se eventualmente a execução do contrato causar um dano a alguém, é o poder público que paga. Dane-se. Pô, se for assim, a gente nunca mais vai estudar a responsabilidade civil do Estado, né? Porque ia detonar completamente tudo que a gente estudou na vida sobre a possibilidade da pessoa jurídica contratada ser responsabilizada, né? Então, se eu não me engano, é o artigo 120 que vai falar sobre isso, tá? Qualquer dano causado é de responsabilidade do contratado, porra. Ele causou o dano para alguém, ele que pague. Agora, eventualmente, alguma relação pode cair na mão do Estado, tipo obrigações previdenciárias não pagas pelo contratado. O Estado tem que fiscalizar. Se ele não está fiscalizando essa execução, que seria a função do fiscal administrativo, função foi ótima, né? Seria, não corta não, função do fiscal administrativo. Se ele não está acompanhando que os pagamentos trabalhistas, previdenciários não estão sendo feitos, o Estado tem culpa. Tem culpa na fiscalização. Então ele pode subsidiariamente ser responsabilizado por algumas dessas responsabilidades, tá? Então, errado. Vamos para a próxima. A respeito do processo licitatório, dane-se. A contratação de terceiros para acompanhamento e fiscalização do serviço eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, no limite das informações recebidas do terceiro. Vá por... Galera, foi o que eu falei. Contratar terceiro para acompanhar contrato é para auxiliar nas decisões, subsidiar de informações técnicas essenciais. Mas, no final das contas, quem toma a decisão, quem verifica a validade das coisas, é o fiscal do contrato. E aqui de forma genérica, tá? Pode ser administrativo, técnico, dane-se. Então, pô, cara, não tem lógica. Se eu vou botar vamos pensar. Eu vou designar um fiscal. Aí eu contrato um terceiro. Jogo tudo na rabeta do terceiro e dane-se o fiscal. O fiscal não tem mais responsabilidade. Para que ele serve? Então é óbvio que ele continua sendo responsável. Inclusive, a própria lei vai falar, dentro do artigo 117, tem um parágrafo lá, segundo, terceiro, sei lá, que vai falar exatamente isso. Não eximirá de responsabilidade um fiscal. Pelo amor de Deus, né? Aí seria muito fácil a vida do fiscal. Vai lá, ganha teu dinheiro e qualquer merda que rolar, o terceiro contratado que responde. E por último, não menos importante, se é que eu posso dizer que seria a minha segunda grande aposta, já falei, a minha primeira grande aposta está dentro do artigo 117 e seus parágrafos. Minha segunda grande aposta está dentro de sanções e penalidades aplicáveis. Porque é uma parte muito forte da Lei 14.133. Tem que ser um estudo muito bem feito. Advertência, multa, suspensão de contratado, declaração de inidoneidade. Gente, estuda isso com detalhamento. Como é que funciona a suspensão, por quanto tempo, como é que funciona a reabilitação na declaração de inidoneidade, quais são os efeitos, já que suspensão e declaração têm praticamente a mesma coisa. Tá? Então, por favor, atenção para isso. No meu módulo, dentro da revisão de questões, mas no meu programa do TSE de 100 dias, tem aula detalhada sobre sanções e responsabilidades. Então, minha galera ali, meus alunos, minhas alunas estão muito bem preparados para esse ponto, tá? E aí eu trouxe uma questãozinha para exatamente mostrar para você o que você tem que estudar, tá? Se você não está estudando isso ainda. A multa é uma sanção que deve ser calculada segundo o previsto no edital ou no contrato, não podendo ser inferior a 1% nem a 50% do valor do contrato. Essa questão aqui é a mais fácil possível. Porque, primeiro, a multa é de no mínimo 0,5% para no máximo 30% do valor do contrato. Então já começa errado aqui que está tudo errado. Não é 1 nem 50, é 0,5 a 30%.
Segunda coisa importante é saber que a multa é uma penalidade que pode ser aplicada em conjunto com as outras penalidades. Então, eu posso aplicar sanção de advertência com multa, declaração de idoneidade com multa, suspensão com multa, tá tudo certo. Tá? E é bom que você saiba que a multa ela não afasta também a eventual reparação de dano causado ali por algum prejuízo do cometimento de infração. Toma cuidado com isso, tá? Então essa parte aí de responsabilidade, sanção, penalidade, ela é muito importante e eu apostaria como segundo grande possível assunto a ser cobrado na sua prova. Então, artigo 117, principalmente esse conhecimento sobre fiscal, como é que ele funciona e tal, porque é o que está ali. E aí dá uma olhadinha no artigo 7º, não esquece de fazer o link que o próprio caput do artigo 117 faz. E essa parte de responsabilização, que está um pouco mais para frente, está 127, 29, sei lá, é por ali. Dá uma olhada na porra da lei também, que não vai matar ninguém não. Tamo junto? Gostou da aula? Achou legal? Foi rápido, mas foi de boa, né? É exatamente para te mostrar o que você tem que estudar. Se você não estudou esses assuntos ainda dá tempo. Tamo junto? Lado bom que o pessoal da revisão por questões está arrebentando. Aliás, se você não está na revisão por questões, ainda dá tempo, tá? Todas as aulas, e foram muitas, tá? Não foram poucas. Nós estamos aí nas últimas semanas, que a prova já é dia 8, né? Mas todas as aulas estão gravadas. Então você pode entrar, vai ter um módulo lá, você maratona as questões, vê tudo bonitinho, explicadinho, detalhadamente por cada professor e professora da minha equipe, inclusive por quem vos fala, que também tem ali aula de legislação administrativa, direito eleitoral, direito constitucional, tudo comigo. Tamo junto? Então, se quiser saber mais, tem na descrição aqui do vídeo. Também pode falar com a minha equipe, entra na página aí, minha equipe vai estar à disposição no WhatsApp. Ainda dá tempo de você assistir, sim. As aulas são todas gravadas e ainda temos aulas ao vivo. Tá? Então, segunda, quarta e sexta, normalmente são os dias de aula. Ainda temos aulas ao vivo à noite para você participar e tirar dúvida diretamente com a minha equipe. Tamo junto? Beijo no coração. A gente se vê numa próxima oportunidade.